Marroque aqui, e hoje sempre falaremos de orgulho. Junho é o mês internacional do orgulho LGBT+, ou LGBT+, ou LGBTQIAPN+. Aqui no Brasil, meio que por conta da tradição de Santo Antônio, exclusivamente em junho é o Dia dos Namorados, diferente do resto do mundo que é em São Valentino. Aproveitando esse momento, então, vamos celebrar toda a forma de amor, quase toda. Mas eu ainda vou falar sobre isso mais pra frente. Esse vídeo eu vou apresentar o Saga, que vai ter uma playlist dedicada aqui no canal, e o meu foco é falar sobre sexualidades e gêneros dentro desse projeto. Sobre diversas perspectivas, principalmente históricas, científicas, mas também com as minhas experiências pessoais. E para isso eu vou precisar contextualizar. Aqui na história bem recente ainda da humanidade, a homossexualidade só é deixada de ser categorizada como doença em 17 de maio de 1990, ou seja, praticamente ontem. Aliás, por favor, não utilizem homossexualismo. Não é só preconceituoso, como é definitivamente errado, pois homossexualismo pressupõe patologia, ou seja, doença. Então, como já não é pela Organização Mundial da Saúde colocado como doença, por favor, não faça isso. Aqui no Brasil, nos anos 90, a comunidade e os movimentos relacionados às pessoas de sexualidade distinta ou identidade de gênero não normativa era chamado GLS. GLS, povo animado. Mas tá gostando? Irado! É gay! É gay! Não, o lugar é gay! É que são os melhores lugares, não tem estresse, não tem problema, entendeu? Muito bom! Muito bom, muito bom! Tá gostando? O que você vê aqui de cima? Bando de viado forte sem camisa! Quê? Significa gays, lésbicas e simpatizantes. Então, esse acrônimo era utilizado principalmente por bares, boates, baladas, que era destinado a este público diferenciado, digamos assim. Principalmente no final dos 90, começo do 2000. E por história, o termo GLS foi usado em 1994 por Suzy Capô, jornalista, atriz, ativista e empresária durante os preparativos do Festival Mix Brasil, circuito alternativo de cinema também criado por ela, junto a André Fischer. Foi criado como um termo mercadológico, de fácil aceitação pelo público do Festival de Filmes sobre Diversidade Sexual Mix Brasil e logo adotado socialmente. Contudo, foi somente em 2008 que foi determinada a utilização do acrônimo LGBT para se referir à comunidade não hétero e ou gênero diversa, como já era utilizado pelos movimentos sociais e políticos das comunidades lá fora desde 88, mais ou menos. Trazendo ainda mais para o nosso contexto, aqui no Brasil a internet começou a engatinhar mais em 2005, mas foi principalmente entre 2010 e 2015 que foi uma época para a comunidade LGBT de bastante mudança e disputas bem intensas. Nessa época tinha o Tumblr, que estava em alta, mais do que qualquer outra plataforma social, inclusive até mais do que o Twitter, Cheater, Xiter. Esse cara aí, as pessoas expunham e defendiam outras formas de se entender e se colocar no mundo com relação ao seu gênero e sua sexualidade, além de novos símbolos e bandeiras que se identificavam em suas experiências pessoais, tanto quanto validavam diante da comunidade e compartilhavam similares experiências.
Assim, pautas começaram a ser levantadas sobre o próprio entendimento de sexualidade e gênero, na perspectiva política e social, inclusive nos estudos científicos relacionados aos temas também, sendo ampliado e ganhando notoriedade cada vez maiores fora dessas comunidades virtuais. Sobre a utilização oficializada do acrônimo LGBT e suas extensões a fim de incluir e dar voz a essas novas percepções de identidades, segue. Tá o artigo aqui da Wikipédia, mas eu quero frisar que junto dessas outras letras e aglutinações, gerou muita crítica por conta da extensão. Então isso acabou dificultando um pouco o diálogo com pessoas que não eram da comunidade, e até dentro da comunidade começou a se ter disputas sobre a validade ou sobre a questão das letras que estavam sendo inclusas ou não inclusas. Por conta disso, começou a ter outras variantes e pessoas e grupos propondo outras formas de se denominar, como queer e arco-íris, que foram tentados, mas não foram adotados, até porque queer, que é esquisito, aqui no Brasil talvez seja muito parecido com viado, que vem de transviado, e acaba tendo uma conotação muito negativa. SGL, Same-Gender Loving, o amor pelo mesmo gênero, que foi utilizado principalmente pelos afro-americanos. E aí a gente tem Minority Sexual and Gender Identities, MSGI, Gender Sexual and Romantic Minorities, GSRM. A gente tem Gender and Sexual Diversities, GSD, Marginalized Orientations, Gender Identities and Intersexes, MOG, e entre outras formas de tentar denominar sem utilizar um acrônimo tão extenso, até para a inclusão e tentar dialogar com pessoas que estão fora das comunidades. Para ter uma ideia desse período entre 2010 e 2015, eu dou exemplo deste post do jornal britânico Huffington Post. Diversidades podem enriquecer a sopa do alfabeto LGBTQIAP. Defendi o uso da expressão minorias de gênero e sexuais, ou a sigla GSM, como termo político coletivo para pessoas que não são cisgêneros e ou heterossexuais. Portanto, foi uma boa notícia quando os terapeutas do Reino Unido se manifestaram este ano a favor de um esplêndido refinamento do termo. Matéria essa publicada inicialmente em 2013 e atualizada em 2016. Então, foi a partir desse contexto que foi proposto o termo SAGA, que originalmente em inglês é Sexuality and Gender Acceptance, ou, em tradução livre, aceitação de sexualidade e gênero. Termo esse que, inclusive, é aceito e utilizado ainda hoje em alguns lugares, pelo que eu andei pesquisando. Só que agora eu vou falar do meu SAGA, meu entre aspas. Foi a partir deste post e algumas discussões com os amigos, lá em meados de 2017 e 2018, que comecei a pensar nesse projeto. Este post aqui. Por que devemos usar SAGA, Sexuality and Gender Acceptance, como um novo termo para a comunidade LGBT? É fácil de falar. Inclui todo mundo sem ter que incluir 3 bilhões de letras no acrônimo. Saga significa uma longa história de conquista heróica, o que é excelente para descrever o movimento. Soa mal da hora. Estou mudando. A partir de uma discussão disso com um amigo em particular, que eu não vou expor aqui, já que eu não pedi a permissão para isso, que eu resolvi traduzir e ressignificar para uma forma lusofona da palavra saga, que surgiu então sexualidades acolhidas e gêneros em alteridade, que eu vou destrinchar melhor. Por sexualidades acolhidas, e nesse caso eu vou frisar o acolhidas, qual é a importância que eu dei em colocar este termo? Como eu falei, em 2015, mais ou menos, a comunidade IAG toda estava todo tiro, porrada e bomba, ocorrendo diversas disputas e tendo diversos arranca-rabos dentro da própria comunidade.
porque afinal de contas, onde tem gay não tem paz. Então, gente mau caráter, gente de má índole, de má fé, gente desgraçada, começou a espalhar dentro dessas discussões forma de desvalidar as lutas e os movimentos, espalhando coisas que são de fato doenças, deixando claro que não são sexualidades, são doenças, são problemas, são cultura de abuso, e essas pessoas desgraçadas da cabeça começaram a plantar esses cavalos de Troia como se fossem bandeiras ou qualquer coisa do gênero, para desvalidar o movimento e como uma trollagem de muito mau gosto. O que acolhemos, iremos abordar sobre expressões sexuais humanas em sua diversidade dentro do que é entendido como aceitável e saudável. É importante frisar isso, dado que quando tentamos acolher a todos, todas e todes, às vezes acontece que não dá para acolher todo mundo mesmo. Tem gente que tem que ficar de fora, não dá para aceitar certas atitudes e esses são os tipos de atitudes que não tem como aceitar. Para deixar isto bem claro, ok? Próxima parte, gêneros em alteridade. Aqui quero chamar a atenção para a própria definição da palavra alteridade. Diferente do conceito muito mais disseminado hoje, até um tanto esvaziado de empatia, que se supõe se colocar no outro, se colocar no lugar do outro, a alteridade ela tem como percepção justamente que o outro é o outro, com experiências e percepções diferentes da minha, que se pode buscar uma comunicação real, não condescendente e buscar de fato diversidade, valorizar o diferente. Nesse sentido, a utilização de gêneros em alteridade é para expressar não só a compreensão sobre diversas identidades de gêneros e expressões de gênero, sendo cisgênero, transgênero e todos os entremeios possíveis, incluindo a construção de identidades intersexo, mas também denota a questão da luta por igualdade, a isonomia social entre gêneros. Aqui exponho a posição transfeminista que esse projeto se alinha. A saga Sexualidades Acolhidas e Gêneros em Alteridade não tem finalidade de substituir a denominação LGBT ou LGBTQIAPN+, é um projeto próprio com o objetivo de dialogar com quem é da comunidade e principalmente com quem não é, trazendo estudos científicos, históricos, mitológicos e das minhas próprias perspectivas e experiências pessoais como uma pessoa LGBT em pleno 2024 dentro desse país que denominamos Brasil. Espero ter deixado claro a intenção e explicado o projeto. A música de fundo utilizada nesse vídeo é de Wendy Carlos, mulher trans, pioneira na música eletrônica e praticamente co-produziu o sintetizador Smog. Fiquem bem, se hidratem e até a próxima.